Vamos fazer mais um exercício, na verdade, mais duas questões sobre termoquímica, especificamente calorimetria. O primeiro exercício de hoje diz o seguinte, a primeira questão. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 até 20. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que constitui. Antes de mais nada, a gente tem que deduzir como que a gente encontra a equação que nos dá o valor para a capacidade térmica. Essa equação aqui a gente encontra a quantidade de calor. Só que capacidade térmica é o produto entre a massa vezes a capacidade térmica específica. Então, esse termo aqui, massa vezes calor específico, a gente podemos afirmar que C maiúsculo, que é capacidade térmica, é igual ao produto entre massa vezes C minúsculo, que é o calor específico. Então, a gente pode encontrar a capacidade térmica pelo produto da massa vezes o calor específico. Entretanto, a gente também pode, já que a capacidade térmica é o produto entre massa vezes calor específico, eu posso acrescentar esse termo aqui dentro e arranjar essa equação da seguinte maneira, igual C vezes variação de temperatura. Então, esse C maiúsculo, que é a capacidade térmica, é igual à quantidade de calor vezes variação de temperatura. Então, essas equações são equivalentes, tá? Essa aqui é igual a essa de cá. Porque, olha só, já que Q é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, sobre variação de temperatura, então simplificando aqui da mesma coisa, tá? Então, a gente pode encontrar dessas duas maneiras a capacidade térmica de um corpo. Bom, vamos responder a questão. Então, ele fala que um corpo tem massa 50 gramas e recebe 300 calorias. E sua temperatura sobe de menos 10 para 20. Então, vamos calcular primeiro aqui a variação de temperatura. Se a temperatura final é 20 graus Celsius e a inicial menos 10 graus Celsius, então essa variação aqui deu 30 graus Celsius. Agora eu vou aplicar nessa equação aqui 300 calorias sobre 30 graus Celsius. Estou aplicando os valores nessa equação aqui. Então, isso aqui vai dar 10 calorias por grau Celsius. Para calcular o calor específico, eu posso utilizar essa daqui, ó, essa equação aqui, tá? Então, vamos lá. Capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. O calor específico, portanto, é a capacidade térmica dividido pela massa. O calor específico, então, vai ser 10 graus Celsius dividido pela massa, que é 50 gramas. Então, isso aqui vai dar 0,2 grau Celsius. Uma análise dimensional, só caso você tenha ficado com dúvida aí, como foi que apareceu essa unidade de medida aqui, a partir dessas duas, tá? Veja, aqui a gente tem a divisão de fração cal por grau Celsius, na verdade, dividido por grama. Fração dividido de fração, como é que a gente resolve isso? A gente repete a primeira fração, caloria, e pela multiplicação do inverso da segunda. Então, eu vou pegar essa fração daqui de baixo, né, que é um G sobre 1, então vai ficar 1 sobre G. Pronto, agora aqui vai ficar cal vezes 1 é igual cal grau Celsius vezes G, grau Celsius G, ou G grau Celsius. Como é usual colocar a massa primeiro, depois a unidade de temperatura, então fica dessa forma. Então, esse aqui é o valor para o calor específico. O próximo exercício diz o seguinte, próxima questão. 1 kg de glicerina de calor específico 0,6 grau Celsius, inicialmente a menos 30 graus, recebe 2.000 calorias de uma fonte. Determine a temperatura final, então a gente não sabe. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui para encontrar a temperatura final. Já vou substituindo os valores. Então, a quantidade de calor trocado, ou seja, a quantidade de energia que a glicerina recebe, é 12.000 calorias. Como é 1 quilograma de glicerina, já vou convertendo para grama.
1 quilograma em grama, 1 quilograma convertido para grama são 1.000 gramas. O calor específico, a questão também dá 0,6 cal, grama, grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Como a gente quer descobrir a temperatura final, então a variação de temperatura é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Não se esqueça, a variação de temperatura é dada temperatura final menos temperatura inicial. Então, só substituir aqui por esses dados. Então, vou repetir aqui novamente, 12.000 cal é igual, multiplicando 1.000 vezes 0,6, isso aqui vai dar 600 cal, observe que grama, que eu já vou logo simplificar aqui, cal, grau Celsius, vezes, vou resolver esse jogo de sinal aqui, tá? Temperatura final mais 30 graus Celsius. 12.000 calorias, já estou repetindo novamente, e vou fazer aqui a multiplicação desse produto notável, pessoal. Deixa eu mudar de cor a caneta aqui para não embolar. Então vai ficar 600 vezes TF e depois 600 vezes 30. Então vai ficar 600 vezes TF, vai ficar 600 cal grau Celsius TF, mais 600 vezes 30 dá 18.000. Veja que grau Celsius simplifica aqui, tá? Então fica apenas calorias. Vou trabalhar em função desse termo aqui, porque ele contém a incógnita que nós precisamos determinar, que é a temperatura final. Então vai ficar 600 cal grau Celsius TF é igual 12.000 cal menos vai ficar, como 18.000 vai passar para o lado de lá, né? Se eu estou organizando isso, vai ficar organizado da seguinte maneira. Pronto. Então, vou terminar de calcular isso aqui em cima. Então, vai ficar 600 cal grau Celsius TF é igual, aqui vai dar 6.000 cal. Só que negativo, tá? Porque 12.000 menos 18.000, você tem aqui uma subtração em que o número maior ele tem um sinal negativo, então, portanto, o produto disso, né, o resultado disso aqui vai dar um número negativo. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Menos 6.000 calorias dividido por 600 cal grau Celsius. Já vou simplificar aqui, ó, caloria com caloria. Temperatura final, menos 10 graus Celsius. Então, esse resultado, ele atende o que é o enunciado. Ele fala que a temperatura, se a substância, a glicerina, ela recebe energia, obviamente, a temperatura cai, porque essa energia ela vem da vizinhança. Então, essa temperatura, obviamente, de menos 30 graus, ela acaba subindo para... Então, na verdade, é um processo endotérmico, a glicerina recebe energia, então, portanto, sua temperatura, ela inicialmente de menos 30, ela sobe para menos 10. Se a gente colocar isso numa escala, né? Vou colocar aqui, ó, 0 graus, menos 30, menos 10. Ok? A temperatura aumentou. Bom, por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo com mais exercícios sendo resolvidos. Um abraço.